Vamos dar um tempinho aí para ver se o pessoal chega. Mais um minutinho e a gente começa. Sem internet, isso é um problema sério, hein? Sem internet não participa da aula, não faz trabalho. Então vamos lá, gente. Vamos corrigir a prova hoje. Eu fiz isso com a turma da manhã, acabei fazendo com todas as turmas e vamos fazer com vocês também. O que vocês acharam da prova? Estava difícil, mais ou menos, dentro do esperado? Mais ou menos. Vocês tiveram o dia inteiro para fazer a prova, diferente daquele momento que a gente tem em sala de aula, de 2 tempos de aula para vocês fazerem. Não tem não, gente. Eu estou aqui. Se tiver alguém aí, pede para entrar de novo, ou tá com o link errado. Hoje eu estou de olho aqui. Eu estou usando o celular, o computador, tudo separado, porque o meu computador está horrível para dar aula. O áudio está ruim, eu estou usando o celular e o computador estou usando só para fazer o compartilhamento da prova. Ah, por falar nisso, eu liberei a prova para vocês acessarem e verem as suas respostas para ver onde vocês erraram. Então, quem quiser aí pode acessar, tá? Lá a atividade, clicar lá na prova que vai abrir e vai ter uma opção lá para vocês verem as respostas, tá? Até queria que alguém fizesse isso para saber se realmente está funcionando.
Érica. Boa noite para quem está chegando. Cristiano. Ok. Então, quem quiser pode acessar lá e conferir as respostas da prova. Eu vou deixar aqui o, o link, não, o código de acesso. Robson, seu áudio está aberto. Bom, quem tiver dificuldade aí para acessar a aula, eu coloquei lá no mural o código de acesso à aula. Vou botar o link também. Aqui. Vai ficar mais fácil. Link direto. Avisa aí, quem tiver dificuldade, tá lá no mural do Classroom, o código e o link direto. Por enquanto, a gente vai continuar com esse. Não vai mudar. Então, vamos lá, começar a corrigir a prova? Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Então, tá lá, ó. Primeira questão. É uma questão que todo ano que eu dou títulos de crédito, eu coloco essa mesma questão, claro, com um texto diferente, mas o enunciado é sempre o mesmo, tentando buscar dos alunos o que a gente viu na primeira aula que a gente falou sobre os princípios. Então, vamos lá. Ming recebeu por endosso uma nota promissória de R$ 5.000 de Ling, consubstanciando o pagamento de uma ferramenta especial trazida da China. Ling era o beneficiário da citada nota, pois havia vendido uma moto a Xing, que emitiu a mesma como parte do pagamento. Ming, de posse desta nota, de posse da nota promissória que vencera naquele dia, procura Xing para receber o prometido no título. O mesmo negou o pagamento, alegando que a moto apresentava vários problemas e que já havia notificado o Ling a esse respeito. Comente se a negativa do pagamento tem fundamento ou não, justificando o seu comentário. Qual é o X da questão aqui? A gente está falando de um terceiro que recebeu por endosso uma nota promissória, tá? Que não estava vencida ainda, e que o devedor principal se recusou a pagar a nota promissória, alegando que exceções pessoais. Tá?
o princípio da autonomia, que se desmembra lá no princípio da abstração e da inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé, né, impede que ele faça esse tipo de exceção, de negativa, com esta justificativa. Porque aqui a nota promissória, né, ela foi originada no negócio entre Ming e Ling, né, a venda da moto. Ele pagou a parte da moto com uma nota promissória a vencer. O Ling, de posse dessa nota promissória, passou para frente, né? Passou para o Ming para pagar outra coisa. Isso aí é ponto pacífico. Então, qual é o X da questão aqui? Tem fundamento o não pagamento, a negativa do pagamento, né? O fundamento que ele apresentou, né? Ele falou que não ia pagar porque a moto deu problema. Quem esteve comigo na primeira aula vai lembrar do exemplo do relógio. Lembra que eu falei que eu vendi o relógio? Aliás, comprei o relógio, paguei com uma letra de câmbio, que foi o que a gente estava estudando lá na época, o cheque, não lembro o que foi, e o cheque circulou e eu tentei negar o pagamento dizendo que o relógio estava com defeito. É o mesmo exemplo, né? É a mesma contextualização, né? Esse é o princípio da autonomia, correto? Que impede Da autonomia, da né? boa-fé do terceiro, né? Inoponibilidade do pagamento. das exceções pessoais aos terceiros de boa-fé. Correto. Essa seria a resposta, né? Quem saiu pela autonomia, eu ainda considerei. Agora, quem foi lá para a parte procedimental, né? A parte procedimental a gente sabe o que vai acontecer. Se ele negar o pagamento, vai gerar para ele o processo de execução, ou depois uma monitora se passar o período de prescrição. Isso aí é certo. Mas o que ele deu como justificativa para não pagar, está errado. Essa tinha que ser a resposta, né? Em prol do princípio da inoponibilidade ou da autonomia. Então, quem não respondeu com o princípio, eu dei errado, tá? Tanto é que eu liberei para vocês agora lá o texto, e o texto vai explicar isso, tá? Então, só quem justificou com o princípio mesmo, né, ou escreveu algo parecido, né, que não pode eu considerei. Quem não escreveu isso, eu não considerei nada, justamente porque o objetivo era chegar no entendo, né? Muita gente absorveu a ideia da prescrição, das ações, isso aí vai acontecer com certeza. Mas antes disso a gente tem que justificar, né? Quando a gente faz uma inicial, a gente não tem que colocar a justificativa do pedido? A justificativa é justamente essa. O pedido é fazer o que muita gente fez, né? Partir para a parte processual, mas tem que justificar antes. Número 2. Essa aqui foi fácil. Títulos que não representam uma operação de crédito propriamente dita, né? Isso está lá na classificação dos títulos de créditos, e nós temos os títulos próprios e os impróprios, né? Impróprios são alguns títulos que não representam uma operação de crédito. Conhecimento de depósito, conhecimento de transporte, né? Eles não representam propriamente dito, tem valor, né? Tem tudo, tem as características de um título, mas não representam uma operação de crédito, e sim uma operação de transporte de mercadoria ou do depósito daquela mercadoria, da guarda, tá? Então, impróprio. Próprio ou impróprio, que são as duas classificações. Número 3. Aqui é para a gente marcar o que está certo e o que está errado, né? E tentar acertar lá as respostas. Então, vamos lá. 1. O pagamento feito pelo sagador de uma letra desobriga todos os endossantes e seus avalistas, cabendo-lhe a cobrança somente contra o aceitante e seu avalista. Se a gente lembrar da cadeia de coobrigados, né,
A gente faz a cadeia de coobrigado de trás para frente, né? Do último para o primeiro. E o primeiro coobrigado é justamente o sacador. O sacador só tem como cobrar a dívida paga do aceitante, né? Do sacado que aceita. Tanto é que se o sacado não aceitar, ele passa a ser o devedor principal. Então, quando o sacador paga a dívida, ele desobriga todos os outros endossantes, avalistas de endossantes depois dele. Antes dele só tem o aceitante. Então, a frase está correta, né? Então, o sacador ele desobriga todo mundo. Só resta para ele o aceitante e, se tiver, o avalista. Tá? Número 2. O vencimento a dia certo da data ocorre em um prazo previamente indicado no título, a contar da data da emissão do título, e não do aceite. O vencimento que começa a contar com o aceite é vencimento a dia certo do aceite ou da vista, né? Foi o texto que eu trouxe para vocês. Então, a número 2 aí está errado. O sacador é garante tanto da aceitação como do pagamento da letra. Então, vamos lá. Saquei uma letra de câmbio, dei a ordem para alguém pagar. Esse alguém não aceita o pagamento. Quem é que garante o pagamento? O sacador. Da mesma forma que ele garante a aceitação, né? Se o aceite foi dado, ele também garante a aceitação. Por quê? O aceitante passa a ser devedor principal e ele co-obrigado. Tá? Então, o sacador garante as duas coisas, tanto a aceitação quanto o pagamento. E número 4, endosso mandato é aquele que garante ao endossatário que o crédito será pago pontualmente. Tem nada a ver, né? Endosso mandato é aquele que garante ao endossatário o exercício do direito contido no título. Exercício. Né? O direito continua sendo do mandatário, mas ele outorga para alguém o exercício desse direito, né? Como se fosse uma procuração. Então, 1 e 3 estão certas, essa seria a resposta. Número 4. A prescrição da ação cambial de execução ao portador de uma letra de câmbio contra o aceitante e seus avalistas prescreve em... Nós vimos a prescrição do título de crédito, existem 3 prescrições diferentes, né? Contra o aceitante, contra os coobrigados endossantes e avalistas, e isso do portador. E se for de endossante contra endossante, também tem outra data. Então, no caso aqui, são 3 anos a contar do vencimento do título. Tá? Tem gente que confunde com a data do protesto. O protesto, ele tem um fundamento, vamos colocar assim. Se, porventura, o título não foi pago, aliás, não foi aceito, né, a data do vencimento desse título é antecipada e se comprova com o protesto. Tá? Mas a lei é específica quando fala em 3 anos a contar do vencimento. Quer dizer, se o vencimento é antecipado, venceu o título. Basta só a questão da prova. Tá? Ou o título vence na data que está escrita, ou você prova que ele venceu antes, através do protesto. Mas são 3 anos a contar do vencimento. Tá? 6 meses é de endossante contra endossante, exceção a duplicata, que é de 1 ano, esse prazo é de 1 ano, e os outros coobrigados uns contra os outros, 1 ano. Tá? Questão número 5. Em relação à cobrança da letra de câmbio,
o portador do título pode acionar em razão da solidariedade do título. Aí a gente tem que lembrar lá do que é solidariedade, né? Como é que um credor pode cobrar uma dívida solidária, onde tem devedores solidários, né? Ele pode cobrar de um, de alguns ou de todos, tá? Teve gente que errou essa questão aqui. Então ele pode cobrar de todos que estão aí, do sacador individualmente, do aceitante do seu avalista, do aceitante do sacador, dos avalistas sucessivos, de todos ao mesmo tempo, tá? Então todas as anteriores estão corretas. Por quê? Os coobrigados no título de crédito são solidários. Então, a gente pode chamar ao pagamento qualquer um deles sem ordem, sem determinar quem é. Pode colocar todos, pode colocar um só. Tá? Número 6. O prazo para a propositura da ação monitória de título de crédito prescrito é. O prazo aqui é 5 anos. Essa questão aqui foi até mais tranquila. Eu acho que na outra tem uma mais. A gente só precisa saber quando começa a contar o prazo. Tá? Então, eu vou deixar para outra, que eu acho que tem outra questão que fala sobre isso. O prazo é sempre de 5 anos. A gente só tem que ficar atento quando começa a contar. Tá? Aí depende do título. Aqui, ó, essa daqui. Lídia emitiu em Raposo um cheque que deveria ser pago a Rosana por agência situada em Belo Horizonte. O cheque não foi pago por insuficiência de fundos, além de ter prescrito. De acordo com a súmula do STJ, o prazo para ajuizamento de ação monitória contra a Lídia é de 5 anos, contados do. Eu fiquei à vontade de colocar essa questão, porque a gente chegou a falar do problema do cheque e da nota promissória, né, que conta-se o prazo de forma diferente. Então, no caso do cheque, né, a gente vai ver ali que o cheque é de praça diferente. Então, o prazo de apresentação é de 60 dias. Tá? Então, o prazo prescricional começa a contar a partir do dia seguinte à emissão da cártula. Se fosse uma nota promissória, o prazo seria do vencimento. Então, no cheque, a gente conta da data da emissão do título, tá? Da emissão do cheque. A nota promissória, a gente conta a partir do vencimento. Aí o prazo vai ser diferente para os dois. É 5 anos, mas conta-se o início do prazo de forma diferente. Tá? Aqui é outra de assertivas. É à vista o título de crédito que não contém indicação do vencimento. Nós vimos isso na LUG. Deixa eu ver se eu consigo abrir a LUG aqui. Já deu ruim. Se eu não conseguir, a gente esqueci de abrir antes.
Esse. Aí. Olha lá. Anexo 1 do decreto 57663, que é a Lei Uniforme de Genebra. A questão fala do título sem indicação de vencimento. Artigo 2º. A letra em que se não indique a época do pagamento, entende-se pagável à vista. Então, é à vista o título que não tenha indicação do vencimento. Tá? Muito cuidado com isso, porque alguns itens dentro do título de crédito, eles devem ser preenchidos ou podem ser preenchidos posteriormente. Tá? A data é uma delas. Né? Quem é que nunca preencheu um cheque sem data? Só que o cheque é à vista, não vai ter problema. Agora, uma nota promissória, né? Se não tiver, a pessoa coloca a data que quiser. Então, essa primeira aqui está certa. Considera-se lugar de emissão de pagamento, não, lugar de emissão e de pagamento, quando não indicado no título, o domicílio do portador. Não é isso. Né? Na falta de indicação especial do lugar destinado. Desculpa. A letra sem indicação do lugar onde foi passada considera-se como tendo sido o lugar designado ao lado do nome do sacador. Não, não é isso. Emissão e pagamento. É isso mesmo. Tá? Aqui fala da emissão, tá? E mais em cima fala do pagamento. Só que não é do portador, e sim do sacado. Tá? Na falta de indicação especial, o lugar designado ao nome do sacado considera-se como lugar do pagamento e, ao mesmo tempo, lugar de domicílio do sacado. Tá? Então, é sempre do sacado e não do portador. Essa está falsa. Se não for possível identificar quem está sendo avalizado, a lei prevê que o aval será prestado em favor do sacado. Também não é isso. Deixa eu ver se eu acho o aval aqui. Aceite. Aval. Na falta de indicação, entender-se-á pelo sacador. Tá? Então, toda vez que não se conseguir identificar quem é o avalizado, né, para quem se deu o aval vai ser entendido como dado ao sacador. Tá? Está lá na LUG também. Essa também está errada. O possuidor de título ao portador tem direito à prestação nele indicada mediante a sua simples apresentação ao devedor. A gente está falando aqui da cobrança. Como é que se dá a cobrança de um título de crédito? Apresentando ele ao devedor. Né? Simples assim. Então, está certinho isso aí. No caso de título à ordem, o endosso deve ser lançado pelo endossante no verso ou no anverso do próprio título. Né? Quando a gente falou do endosso, a gente falou que o local certo para se lançar o endosso no título de crédito é no verso, mas nada impede que se lance no anverso, né, na frente, desde que você indique que aquela assinatura trata-se de um endosso, porque senão ele vai ser entendido como aval. Por quê? O local certo de lançar o aval no título de crédito é no anverso. Né? Também nada impede que seja lançado no verso, desde que se indique que aquela assinatura trata-se de um aval, né? Através de um texto especificando, né, por aval,
para poder indicar, né, que aquela assinatura é um aval e não um endosso, e na frente é um endosso e não um aval. Tá? Então, tá certo aí também. Como é que ficou? Verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Tá? 9. Quanto aos títulos de crédito, é correto afirmar: os títulos de crédito podem ser a ordem ou não a ordem. Né? Certo? Certo? Só que se for não a ordem, a cláusula não a ordem precisa ser explicitada. Só que aqui o meio do texto está errado. Que ele diz assim: os primeiros circulam pela tradição com a mera cessão civil de créditos, os últimos mediante tradição com endosso. É justamente o inverso. Tradição com endosso é a ordem e tradição com a cessão civil de crédito é o não a ordem. Então, está errado isso aí. Nota promissória intervém fundamentalmente 3 pessoas. Né? Já começou errado. Nota promissória só tem 2 situações jurídicas. Né? O promitente e o beneficiário. O cheque é uma ordem de pagamento à vista ou a prazo. Né? Já falamos sobre isso também. Cheque é ordem de pagamento à vista. Né? O prazo descaracteriza o título de crédito. E a única correta é essa daqui. A omissão pelo devedor de quaisquer indicações que pode ser completada pelo portador até o momento de fazer valer publicamente o título, ou seja, no fim da circulação ou no momento de ingressar em juízo com a cobrança executiva. Então, pode ser completada algumas, né? Vamos supor, vamos voltar lá em cima no artigo. Passei direto aqui, anexo 1. O escrito tem que faltar alguns dos requisitos indicados no artigo anterior, não produzirá efeito como letra, salvo nos casos determinados nas alíneas seguintes. Então, vamos lá. A letra que se não indica a época do pagamento, entende-se pagável à vista. Mas você pode colocar a data de pagamento, pode preencher. Tá? Até quando? Até, como diz lá o texto, fim da circulação. Quando vai ser o fim da circulação? Quando você for cobrar. Tá? A falta de indicação especial do lugar designado ao nome do sacado considera-se como sendo o lugar do pagamento e, ao mesmo tempo, o lugar do domicílio do sacado. Quer dizer, se tiver espaço para se colocar, você também pode colocar, desde que tudo seja de comum acordo. Né? Quem emitiu deixa em branco para o credor preencher depois. Né? Você só não vai deixar o valor em branco. Algumas coisas, alguns itens podem. Tá? Então, aqui a frase está certa. A omissão pelo devedor de quaisquer indicações pode ser completada pelo portador. É igual você pegar um endosso em branco. Né? Você pega o endosso em branco e transforma ele em endosso em preto. É só indicar o nome do endossatário. Tá? A última. Lino compra uma TV numa loja de eletrônicos e, não tendo dinheiro para pagar à vista, emite um título de crédito, tendo como beneficiária a loja. Esta, satisfeita com a venda, mas necessitando de dinheiro quanto antes, desconta o título num banco. Todavia, a TV apresenta defeitos e Lino, insatisfeito, procura a loja para desfazer o negócio e desobrigar-se do pagamento do título emitido. Por sua vez, o banco, atual credor, alega a inexistência de vínculo com a operação de compra e venda e aciona Lino para honrar o título.
informando que se ele deseja desfazer a operação de compra e venda da TV, deverá demandar contralógica de eletrônicos. Qual a diferença dessa questão aqui para a primeira? Alguém se arrisca? O que tem diferente dessa questão aqui para a primeira? O contexto é o mesmo. Terceiro de boa-fé, que é o banco, né? Recebe um título endossado e faz valer o seu direito de cobrá-lo do devedor principal. Um monte de gente que acertou essa questão aqui, porque era de marcar, errou a primeira. É a mesma questão, né? O texto é diferente, mas em O si princípio é é o a mesmo. mesma coisa. Hã? O princípio é o mesmo, autonomia, né? Princípio da autonomia, E, princípio da inoponibilidade. isso aí. Professor, você não lançou todas as notas, não, né? Não, a nota no sistema eu não lancei ainda. Ah, E não tá. tem. Eu tenho até sexta-feira. Ainda Ah, ok. não somei tudo ainda não, porque eu estou olhando quem fez trabalho, quem não fez, quem entregou atrasado, quem entregou em dia. Estou fazendo o somatório aqui, porque, como eu falei, vai ser uma média. Né? Eu vou pegar a média de todos os trabalhos e vou somar com a nota e dividir por 2. Acho que a gente Ok. fez 3 ou 4 trabalhos. Então, vai ser uma média de quem? Porque teve gente que entregou atrasado, teve gente que não entregou, teve gente que não fez um, não fez os outros. Então, estou olhando tudo isso para poder ser justo com todo mundo. Ok. Não ser injusto com quem fez tudo. Independente da situação, tá? Eu sei que tem gente que tem mais dificuldade com a internet, trabalho, isso, aquilo, outro, mas nesse momento a gente tem que ponderar todas essas coisas. E aí? O que vocês acharam? A prova estava dentro do que a gente viu, né? Eu costumo fazer essas provas e sala de aula o pessoal fica mais nervoso, né? Foge, o pensamento foge. Mas essa primeira questão é clássica. Eu sempre ponho nas provas e 25% acerta, ou até menos. E na sala de aula, quando a aula é presencial, ainda tem uma justificativa maior. No primeiro dia, na primeira aula, não no primeiro dia, porque no primeiro dia a gente acaba não dando aula, mas na primeira aula tem pouquíssimos alunos. Né? Então, muita gente perde a explicação do princípio. E aí depois acaba não entendendo. Tranquilo, gente? A frequência hoje foi baixa. Pelo número de alunos que temos, 69 fizeram a prova. Tá? Depois divulguem aí para o pessoal, diz que todo mundo já pode ir. É temporário, tá? Depois eu vou tirar o acesso. Quem quiser, dá uma olhada lá na prova. Quem não tirou 10, pelo menos para ver onde errou e qual foi a resposta correta. Tá bom? Vamos ficar por aqui hoje. Semana que vem, mais a Tá aula ok. presencial fica mais fácil de fixar. Eu até posso entender que sim, mas não é bem assim. Porque a única diferença que a gente está tendo da aula presencial aqui é o local, né? Porque a gente está aqui tentando, né, trazer todas as explicações possíveis, né, quando a gente faz em sala de aula. O ambiente é diferente, mas muita gente está perdendo a aula. Poucas pessoas assistem. Mas o tete a tete, eu também, eu era muito de assistir aula, né? Eu quase não estudava para a prova. Meu negócio é estar em sala de aula, ouvir o professor explicar. A gente, sei lá, confia mais nesse tipo de aula.
Por isso que tem muita gente que não consegue fazer aula, fazer o EAD. Né? O que nós estamos fazendo aqui não é um EAD. Né? Aqui o professor está online, né? Vocês podem interromper, perguntar, a gente tira a dúvida. Lá no EAD é diferente. Né? Lá tem prazo, lá você tem que estudar sozinho mesmo, ler sozinho, ver as videoaulas 2, 3, 4, 5 vezes até entender, mas você tem tempo para apresentar trabalho, essas coisas, é mais difícil. Né? Tem que ser mais doutrinado. É assim, o EAD, o Renan está falando certo, o EAD é mais difícil, muito mais difícil do que o que a gente está fazendo aqui. Aqui a gente facilita na hora da prova, passa exercício. Lá no EAD é mais difícil, mais complicado mesmo. Tá bom, minha gente? Boa noite aí, professor. Boa noite aí. Fiquem com Deus. Boa noite, Continuem se professor. cuidando aí. Obrigado. E até semana que vem. Semana que vem a gente começa com matéria nova. Ok. Tá bom? Valeu, professor. Boa noite. Falou, boa noite.